Paulista. O Brasil começa a viver o século XX. O século XX inicia-se no Brasil com muitos fatos que vão moldando a nova fisionomia do país. Observa-se um período de progresso técnico, resultante da criação de novas fábricas, surgidas principalmente da aplicação do dinheiro obtido através do café. Ao lado disso, outro fato contribui para fazer o Brasil crescer e alterar sua estrutura social: a espantosa massa de imigrantes que em apenas 8 anos chega a quase 1 milhão de novos habitantes. Assim, as forças sociais que atuam na realidade brasileira, já em 1917, são bem complexas. Em São Paulo, por exemplo, ocorre uma greve geral de que tomam parte 70 mil operários. Essa paralisação foi organizada pelo movimento anarquista, constituído principalmente por imigrantes, os primeiros a questionar o capitalismo paulista. Esses tempos novos vivem então à espera de uma arte nova que exprima a saga desses tempos e do porvir. O nascimento de uma arte nova é a semana de 22. Essa arte nova aparece inicialmente através da atividade crítica e literária de Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade e alguns outros artistas que vão se conscientizando do tempo em que vivem. Oswald de Andrade, já em 1912, começa a falar do Manifesto Futurista de Marinetti, que propõe o compromisso da literatura com a nova civilização técnica. Mas, ao mesmo tempo, Oswald de Andrade alerta para a valorização de raízes nacionais que devem ser o ponto de partida para os artistas brasileiros. Assim, cria movimentos como o Pau-Brasil, escreve para os jornais expondo suas ideias renovadoras e participa de grupos de artistas que começam a se unir em torno de uma nova proposta estética. Antes dos anos 20, são feitas em São Paulo 2 exposições de pintura que colocam a arte moderna de um modo concreto para os brasileiros. A exposição de Lazar Segal em 1913 e a de Anita Malfatti em 1917. A exposição de Anita Malfatti provocou uma grande polêmica com os adeptos da arte acadêmica. Dessa polêmica, o artigo de Monteiro Lobato para o jornal O Estado de São Paulo, intitulado A propósito da exposição Malfatti, publicado na seção Artes e Artistas, da edição de 20 de dezembro de 1917, foi a reação mais contundente dos espíritos conservadores. No artigo publicado nesse jornal, Monteiro Lobato, preso a princípios estéticos conservadores, afirma que todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. Em exposição totalmente contrária à de Monteiro Lobato, estaria anos mais tarde Mário de Andrade. Suas ideias estéticas estão expostas basicamente no prefácio de sua obra Pauliceia Desvairada, publicada em 1922. Aí, Mário de Andrade afirma que belo da arte arbitrário, convencional, transitório, questão de moda, belo da natureza, imutável, objetivo, natural, tem a eternidade que a natureza tiver. A arte não consegue reproduzir natureza, nem este é seu fim. Todos os grandes artistas, ora conscientes, Rafael das Madonas, Rodin de Balzac, Beethoven da Pastoral, Machado de Assis do Brás Cubas, ora inconscientes, a grande maioria, foram deformadores da natureza, donde infiro que o belo artístico será tanto mais artístico, tanto mais subjetivo, quanto mais se afastar do belo natural. Outros infiram o que quiserem, pouco me importa. Embora exista uma diferença de alguns anos entre a publicação desses dois textos, eles colocam de uma forma clara as ideias em que se dividiram artistas e críticos diante da arte. De um lado,
os que pretendiam que a arte fosse uma cópia fiel do real, do outro, os que almejavam uma tal liberdade criadora para o artista, que ele não sentisse cercado pelos limites da realidade. Essa divisão entre os defensores de uma estética conservadora e os de uma renovadora prevaleceu muito tempo e atingiu seu clímax na Semana de Arte Moderna, realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. No interior do teatro foram apresentados concertos e conferências, enquanto no saguão foram montadas exposições de artistas plásticos. Estes eventos da Semana de Arte Moderna foram o marco mais caracterizador da presença entre nós de uma nova concepção do fazer e compreender a obra de arte. O expressionismo chega ao Brasil. Antes da explosão do movimento modernista de 1922, o Brasil teve com Lazar Segal, 1891-1957, seu primeiro contato com a arte mais inovadora que era feita na Europa. Segal nasceu na Lituânia, mas foi na Alemanha, para onde se mudou em 1906, que estudou pintura. Em 1912, esteve nos Países Baixos e, em 1913, veio para o Brasil, onde realizou uma exposição de sua pintura, já com nítidas características expressionistas, que, como vimos no início desse capítulo, se tornou um dos primeiros acontecimentos precursores da arte moderna no Brasil. De volta à Alemanha, lá permaneceu até 1923. Nessa época, seu desenho anguloso e suas cores fortes procuram expressar as paixões e os sofrimentos do ser humano. É assim, por exemplo, em Família Enferma e em Dois Seres, telas de 1920. Em 1924, retornando ao Brasil, Lazar Segal passou a residir definitivamente em São Paulo. A partir daí, sua pintura assumiu uma temática brasileira. Seus personagens agora são mulatas, prostitutas e marinheiros. Sua paisagem, favelas e bananeiras. São exemplos as telas Mãe Preta e Bananal. Em 1929, o artista dedica-se à escultura em madeira, pedra e gesso. Mas, entre os anos de 1936 e 1950, sua pintura volta-se para os grandes temas humanos e universais, sobretudo para o sofrimento e a solidão. São dessa época, entre outras, as telas Progon, Navio de Imigrantes, Guerra e Campo de Concentração. Em 1951, Lazar Segal dá início ao último ciclo de sua obra com a série de pinturas As Erradias, Favelas e Floresta. Este ciclo é interrompido com sua morte em 1957. O início de uma das rupturas mais radicais na pintura brasileira. A exposição que Lazar Segal realizou entre nós em 1913 não provocou nenhuma polêmica. Seus trabalhos foram vistos como a produção de um estrangeiro. Como tal, ele tinha o direito de apresentar uma arte estranha ao senso estético dos brasileiros. Mas, com a de Anita Malfatti, 1896-1964, pintora brasileira, a reação foi totalmente diferente. Essa artista, que teve uma importância muito grande nos acontecimentos que antecederam o movimento modernista no Brasil de 1922, nasceu em São Paulo e aí realizou seus primeiros estudos de pintura. Em 1912 foi para a Alemanha, onde frequentou a Academia de Belas Artes de Berlim. De volta ao Brasil em 1914, realizou sua primeira exposição individual. Entretanto, sua exposição mais famosa é a de 1917. Foi essa exposição que provocou o artigo de Monteiro Lobato citado no início desse capítulo, contendo severas críticas à arte de Anita. Nessa mostra figuraram, por exemplo, A Estudante Russa, O Homem Amarelo, Mulher de Cabelos Verdes e Caboclinha, trabalhos que se tornaram marcos na pintura moderna brasileira por seu comprometimento com as novas tendências. As críticas desfavoráveis a Anita Malfatti, porém, fizeram com que muitos artistas se unissem à pintora e, juntos, trabalhassem para o desenvolvimento de uma arte brasileira livre das limitações que o academicismo impunha. Nesse sentido, Anita acabou tendo uma importância histórica muito grande para as artes do Brasil, pois,
na medida em que foi criticada, polarizou a atenção dos artistas inovadores e revelou que sua arte apontava para novos caminhos, principalmente para os novos usos da cor. Como dizia a própria artista à revista anual do Salão de Maio, em 1939, os objetos se acusam só quando saem da sombra, isto é, quando envolvidos na luz. Nada neste mundo é incolor ou sem luz. Um incentivador da Semana de Arte Moderna. Depois das exposições de Lazar Segal e Anita Malfatti, precursores da arte moderna no Brasil, os artistas mais inovadores começaram a se reunir em torno da ideia da realização de uma mostra coletiva que apresentasse ao público o que se fazia de mais atualizado no país. Entre esses artistas estava Emiliano Augusto Cavalcante, de Albuquerque Melo, 1897-1976, pintor conhecido como Di Cavalcante, um dos grandes incentivadores da realização da Semana de Arte Moderna de 1922. Durante a semana, esse artista participou da sessão de pintura com 12 trabalhos, entre os quais Ao Pé da Cruz, Boêmios e Intimidade. Depois de 1922, até o final da década de 20 e entre 1935 e 1940, Di Cavalcante viveu na Europa, onde esteve em contato com os artistas mais notáveis da época. Na década de 40, sua arte estava amadurecida e conquistou definitivamente seu espaço na pintura brasileira. As obras desse pintor ficaram muito conhecidas pela presença da mulher mulata, uma espécie de símbolo de brasilidade e, na opinião do jornalista Luiz Martins, um admirável elemento plástico. Exemplos disso são Nascimento de Vênus, obra de 1940, ou Mulher de Vermelho, de 1945. Di Cavalcante foi influenciado por diversos pintores como Picasso, Gauguin, Matisse e Braque, mas ele foi capaz de transformar essas influências numa produção muito pessoal e associada aos temas nacionais. É assim, por exemplo, em Pescadores, obra de 1951. O cubismo de um jovem artista brasileiro. Entre as pinturas expostas na semana de 22 estavam algumas de Vicente do Rego Monteiro, 1899 e 1970, consideradas as primeiras realizações de um artista brasileiro dentro da estética cubista. Seu talento artístico se manifestou muito cedo. Natural de Recife, aos 12 anos ele foi para a Europa estudar pintura e aos 14 já participava do Salão dos Independentes em Paris. Voltou ao Brasil em 1917 e em 1922 participou da Semana de Arte Moderna com 10 trabalhos. Depois disso, sua vida alternou-se entre a França e o Brasil. Entre as tendências artísticas que influenciaram a obra de Vicente do Rego Monteiro está, sem dúvida, o cubismo, que foi trabalhado pelo pintor de um modo muito próprio. Exemplos disso são as telas de temas religiosos, como a crucificação, flagelo e pietà. Nessas obras predominam as linhas retas e o corpo humano é reduzido a formas geométricas, o que sugere ao espectador a percepção de volumes. Esse artista interessou-se muito pelos temas que envolviam os mitos indígenas brasileiros, com os quais fez uma série de aquarelas que expôs no Rio de Janeiro em 1921. Devorar a estética europeia e transformá-la numa arte brasileira. Com Tarsila do Amaral, 1886-1973, a pintura começa a procurar uma expressão moderna, porém mais ligada às nossas raízes culturais. Apesar de não ter exposto na semana de 22, Tarsila colaborou decisivamente para o desenvolvimento da arte moderna brasileira, pois produziu uma obra indicadora de novos rumos. Sua carreira artística começou em 1916. Em 1920 foi para a Europa, onde estudou com mestres franceses até 1922. Nesse mesmo ano, voltou ao Brasil e participou do grupo Claxon, formado por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Pique e outros intelectuais. Em 1923, a artista voltou à Europa, passou pela influência impressionista e, a seguir, encontrou o cubismo. Nessa fase, ligou-se a importantes artistas do modernismo europeu,
tais como Fernand Léger, Picasso, De Chirico e Brancusi, entre outros. No ano seguinte, ou seja, em 1924, Tarsila estava novamente no Brasil. Foi quando iniciou a fase que ela própria chamou de pau-brasil. Segundo o crítico Sérgio Millier, as características dessa fase são as cores ditas caipiras, rosas e azuis, as flores de baú, a estilização geométrica das frutas e plantas tropicais, dos caboclos e negros, da melancolia das cidadezinhas, tudo isso enquadrado na solidez da construção cubista. 4 anos mais tarde, em 1928, Tarsila do Amaral deu início a uma nova fase, a antropofágica. A ela pertence a tela Abapuru, cujo nome, segundo a artista, é de origem indígena e significa antropófago. Foi a partir dessa tela que Oswald de Andrade elaborou a teoria da antropofagia para a arte moderna do Brasil, que resultou no Manifesto Antropofágico, publicado no primeiro número da Revista de Antropofagia em 1928. A teoria antropofágica propunha que os artistas brasileiros conhecessem os movimentos estéticos modernos europeus, mas criassem uma arte com feição brasileira. De acordo com essa proposta, para ser artista moderno no Brasil não bastava seguir as tendências europeias, era preciso criar algo enraizado na cultura do país. Depois de uma viagem à União Soviética em 1931, Tarsila passou por uma curta fase de temática social, da qual é exemplo significativo o quadro Operários. Sua última e mais importante obra é um mural, Procissão do Santíssimo em São Paulo no século XVIII, encomendado pelo governo do estado de São Paulo e pintado em 1954. A escultura brasileira se moderniza. Na década de 20, graças à produção de Victor Brecheret, 1894-1955, a escultura brasileira ganhou um aspecto mais moderno. As obras desse artista afastaram-se da imitação de um modelo real e ganharam expressão por meio de volumes geometrizados, delimitados por linhas sintéticas e de poucos detalhes. Inicialmente, Victor Brecheret estudou no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Em 1913, foi para a Europa aperfeiçoar-se no aprendizado da escultura. Em Roma, jovem e com muito talento, participou da Exposição Nacional de Belas Artes de 1916, com a obra Despertar. Obteve o primeiro lugar, dando início a uma carreira de escultor que demoraria alguns anos para se firmar. Brecheret voltou ao Brasil em 1919. No ano seguinte, começaram a aparecer na imprensa críticas elogiosas ao seu trabalho. Em 1920, ele apresentou a maquete do Monumento às Bandeiras, provavelmente o mais conhecido de seus trabalhos. Essa escultura em granito, com 50 metros de comprimento, 16 de largura, 10 de altura e composto de 37 figuras, que se encontra no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, foi iniciada em 1936 e inaugurada em 25 de janeiro de 1953. Em 1922, Brecheret participou da Semana de Arte Moderna com 12 peças. Entre 1923 e 1929, tomou parte em salões franceses com esculturas que sempre foram bem aceitas nos meios artísticos europeus. É o caso de Sepultamento, obra premiada em 1923, e de Portadora de Perfume, exposta em 1924. Durante sua vida, Brecheret produziu muito e criou obras gigantescas, como o Monumento às Bandeiras e o Monumento a Caxias, mas foi capaz também de dar beleza a pequenas e graciosas peças em mármore, como Bailarina e Tocadora de Guitarra. Artistas e movimentos após a Semana de Arte Moderna. Após a Semana de Arte Moderna e a agitação que ela provocou nos meios artísticos, aos poucos foi surgindo um novo grupo de artistas plásticos que se caracterizou pela valorização da cultura brasileira. Além disso, esses artistas não eram adeptos dos princípios acadêmicos,
mas preocupavam-se em dominar os aspectos técnicos da elaboração de uma obra de arte. Faziam parte desse grupo Cândido Portinari, 1903-1962, Guinhar, 1896-1962, Ismael Neri, 1900-1934, Cícero Dias, 1908 e Bruno Jorge, 1905-1993. Cândido Portinari. No início da década de 20, Portinari era aluno da Escola Nacional de Belas Artes, onde aprendeu as técnicas e os princípios de uma arte conservadora. Em 1928, ganhou como prêmio uma viagem ao exterior. Viveu então 2 anos na Europa, onde entrou em contato com a obra dos pintores mais importantes da época e também com a dos renascentistas italianos. De volta ao Brasil, em 1933, foi viver em Brodowski, sua cidade natal. Iniciou então sua experiência com a pintura mural, que se tornaria um aspecto importante de sua obra. São famosos os murais que pintou em 1938 para o então Ministério da Educação e Saúde, a convite do ministro Gustavo Capanema. Nessa época já aparecem as características que marcaram seu trabalho e o tornaram conhecido internacionalmente: corpos humanos sugerindo volume e pés enormes que fazem com que as figuras pareçam relacionar-se intimamente com a terra. Está sempre pintada em tons muito vermelhos. Portinari pintou ainda 3 painéis para o pavilhão brasileiro da Feira Mundial de Nova York e os murais da sala da Fundação Hispânica na Biblioteca do Congresso, em Washington. Igualmente importantes são os painéis Via Crucis para a Igreja de São Francisco, na Pampulha, em Belo Horizonte, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Em sua pintura, Portinari retratou os retirantes nordestinos, a infância em Brodowski, os cangaceiros e temas de conteúdo histórico. Entre os quadros de temas históricos destacam-se os grandes painéis de Tiradentes, atualmente no Memorial da América Latina, em São Paulo, e o painel A Guerra e a Paz, pintado em 1957 para a sede da ONU. Com seu quadro Café, Portinari foi o primeiro artista brasileiro moderno a ser premiado no exterior. Ao morrer em 1962, deixou obras em museus da Europa e da América, como é o caso de Mãe Chorando, de 1944, que faz parte do acervo do Museu Nacional de Buenos Aires. Cícero Dias. Cícero Dias nasceu em Pernambuco e estudou pintura na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Cedo, porém, abandonou as orientações acadêmicas para buscar um caminho pessoal. Em 1928, uma exposição em que já dava mostras do estilo que marcaria sua pintura, usando com frequência o azul e o vermelho, deu um tratamento surrealista às cenas da vida nordestina. A partir de 1937, o pintor viveu na Europa, onde entrou em contato com os intelectuais e artistas, ligando-se principalmente ao surrealismo e, depois da Segunda Guerra Mundial, ao abstracionismo. Seus trabalhos de juventude, que retratam de forma estranha e singular sua terra natal, constituíram uma significativa contribuição para a arte moderna brasileira. Bruno Jorge. Paulista do interior, Bruno Jorge morou durante muitos anos na Itália. No final da década de 30, retornou ao Brasil aderindo às ideias do movimento modernista, graças principalmente à sua amizade com Mário de Andrade. Em 1942, a convite do ministro Gustavo Capanema, participou da equipe que decorou o prédio do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro. Seu trabalho, o Monumento à Juventude, encontra-se no Jardim do Ministério, planejado pelo paisagista Burle Marx. Na década de 50, suas obras passaram a valorizar o ritmo, o movimento, os vazios e a harmonizar linhas curvas e formas angulares. Já no final da década de 50, Bruno Jorge passou a usar o bronze, criando figuras delgadas, em que os vazios são parte integrante da escultura, predominando frequentemente sobre as massas. É dessa época Os Guerreiros, que o artista criou para a Praça dos Três Poderes em Brasília. Na década seguinte, 2 inovações aparecem na obra de Bruno Jorge: a forma geométrica em lugar das figuras e o mármore branco de Carrara em lugar do bronze.
Dentro dessa nova fase está o meteoro, que, embora pese 17 toneladas, nos dá, graças à oposição de volumes e vazios, a impressão de algo extremamente leve, flutuando no espelho de água em frente ao prédio do Ministério das Relações Exteriores em Brasília.